Boa noite, todos os irmãos do Centro Espírita Caminhando para Jesus, para os internautas, para aqueles que estão sob tratamento, sejam bem-vindos para mais uma noite de estudos da doutrina consoladora. Nosso irmão Flávio Lima nos trará o tema de hoje, Deus é bom. É um tema muito marcante para todos nós, que pode ser que haja alguém que diga que Deus não é bom, porque eu sou infeliz, porque eu estou doente, mas é preciso entender o contexto de tudo e a doutrina explica claramente, né? Bom, então vamos elevar o pensamento ao Criador, agradecer essa oportunidade de estarmos unidos em nome de Jesus para a noite de estudos da doutrina que nos consola, pedindo ao Criador, aos seus mensageiros de luz, paz para esse ambiente, harmonia, intuição para o nosso palestrante, e que essa harmonia, essa luz que rogamos, possa espraiar-se pela humanidade sofrida, onde quer que haja dor, sofrimento, injustiças, guerras, que essa luz divina chegue à consciência dos homens para que reine a paz no mundo, que antes de tudo deve reinar em nossos corações. E assim, em prece agradecidos, passamos a palavra ao nosso irmão Flávio para que traga a sua mensagem. Paz e luz. Obrigado, boa noite. Irmãos, o tema de hoje é Deus é bom. Vejam, essa constatação, ela advém de uma resposta que Jesus Cristo deu a um jovem que se aproximou dele. E aí, correndo, ajoelhou-se e diante dele perguntou: Bom mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? E aí Jesus respondeu: Por que me chamas de bom? Ninguém é bom a não ser Deus. Vejam só a força dessa afirmação que Jesus traz. E Jesus, nos legou os dois mandamentos nucleares de sua doutrina: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, Deus, ele está acima de nós, das coisas, porque ele é o Criador do universo. Em última instância, ele é a origem de tudo. E Deus é soberanamente justo e bom. E essa informação, ela é trazida pelo Livro dos Espíritos. Ora, o que é ser soberanamente justo e bom? Significa que a bondade e a justiça de Deus está no grau máximo. Tão elevada a justiça e a bondade de Deus que nós não podemos nem compreender a extensão da justiça e da bondade de Deus. Quando se fala dessa forma, se fica um pouco abstrato, um pouco distante. Mas se quer colocar o seguinte, que a justiça e a bondade de Deus leva em consideração milhares, milhões de relações, bilhões de relações, conexões muito mais amplas do que a gente pode imaginar. Então, por isso que Deus é soberanamente bom e justo. A bondade de Deus é na expressão máxima. Por isso é que Jesus veio e advertiu o jovem. Bom é Deus. Não que Jesus
não seja bom. Jesus é boníssimo, mas Jesus, quando ouviu isso, quis elevar, quis se referir a Deus como a referência máxima da bondade. Então, ele aproveitou essa oportunidade para nos dar essa lição. Jesus, portanto, como falei, né, nos orientou, né, nos 2 mandamentos nucleares de sua doutrina, que ele falou. Isso enfeixa, isso sintetiza a lição de todos os profetas. Bem, a ideia de amar a Deus também encerra, também traz em si a ideia de confiar em Deus. Confiar no julgamento, nas decisões de Deus, mesmo quando nós não compreendemos. E muitas vezes nós não compreendemos. Mas Deus, ele nos dá sempre as oportunidades para que a gente possa atravessar a tormenta. Às vezes, nós não queremos. Nós queremos ficar ali na tormenta. E Deus manda recados, avisos, alertas, mostra o caminho e a gente quer ficar ali no meio daquele furacão. E muitas vezes, às vezes, nós não confiamos nos sinais que são enviados. Deus e seus enviados, né? Então, quando a tormenta chega, quando as dificuldades chegam, e elas chegam para todos, mais cedo ou mais tarde, vêm as dificuldades, vêm as tormentas, porque nós estamos aqui para ser testados ao limite. Todos nós nos defrontamos em algum momento da nossa vida, numa situação em que os nossos limites são testados. Se nós tivermos a confiança que Deus está do nosso lado, que Deus está pronto para nos ajudar, que Deus está mandando os seus servidores mais abnegados, fica mais leve. Jesus já disse certa vez, o meu jugo é leve. Acreditemos em Deus e acreditemos também em Jesus. Para essa conexão com Deus e com Jesus, a gente precisa permitir que essa conexão ocorra através da reza, através da emanação de pensamentos ao alto. Isso ajuda essa conexão. Então, confiar em Deus, nas decisões de Deus. E muitas vezes a gente acha que aquilo que acontece é só ruim. Às vezes é muito ruim, mas sempre se pode tirar algo de bom da tormenta, da dificuldade. Sempre é possível. Quando se passa uma situação de muita dificuldade, você analisa aquilo friamente, com a cabeça limpa, e você consegue tirar algo de positivo. Algo que você não fazia antes, está fazendo agora. Algo que você pensava de um jeito, está pensando diferente. Ora, muitas vezes isso vem no nosso programa encarnatório. E vem para que a gente possa aprender, corrigir as faltas do passado, evoluir. Ora, imagine um professor que toda vez que a gente é reprovado, ele diz, você pode voltar e continuar novamente. Você vai passar. E aí você vai
e é reprovado novamente. Aí diz, não se preocupe, tente de novo. E tenta 1, 2, 3, 4, incontáveis vezes, até que passa. Veja, isso aí é criação divina. É a sistemática das sucessivas encarnações para aprimoramento espiritual. É muito bom, né? É fantástico esse universo que Deus criou. As leis que o regem. E nós estamos ainda muito no início, de uma forma muito elementar. Às vezes eu acho que nossa visão é uma visão de formiga. Nós estamos naquela toceira de mato, achando que o universo é aquilo que nos circunda. Mas estamos como se fosse uma toceira de mato, ali, limitados na nossa visão. Tem muito mais do que se imagina. Mas para que possamos compreender em seus mais elementares rudimentos a bondade divina, precisamos ampliar nossa base de compreensão. Porque se nós formos pensar apenas nessa existência, a gente pode chegar até duvidar se Deus é bom. Mas, quando nós vamos entender que nós temos várias existências, que essa não é apenas uma existência, nós vamos morrer materialmente, vamos para o mundo espiritual, vamos voltar, vamos reencarnar, nascer, continuar, e o aprimoramento espiritual vai continuar. E aí, quando a gente compreende isso, a gente vê que essas experiências terrenas, às vezes, elas vêm de forma intensa, com muitas dificuldades, mas tudo decorre de um passado. E tudo decorre e vem com o modelo ideal para que a gente possa aprender, corrigir as faltas do passado e evoluir. Vem com perfeição, vem sob medida. Não é feito, não é jogado assim, não. Vem sob medida. As obras de André Luiz, né? Ele narra em várias obras isso em detalhes. Irmãos, não nos esqueçamos que Deus é onipotente, todo-poderoso, possui o poder supremo. E no livro Coragem, da psicografia de Francisco Xavier, Emmanuel nos diz: não cai uma folha da árvore sem que o Pai o queira. Ora, e aí alguém pode perguntar, será que Deus quer quando maldades, quando coisas ruins aconteçam? Não. Isso decorre do livre-arbítrio dos homens. E quando vem as coisas da natureza? Porque é necessária a renovação. E aí, muitas vezes, os desencarnes acontecem, mas porque as pessoas precisam ir ao mundo espiritual. Aprenderam ali e o tempo acabou. E a pessoa vai, certo, com aquela bagagem e volta numa outra experiência, certo? Então, o mundo espiritual, ele se renova o tempo todo, como o universo. O universo se renova o tempo todo. A ciência já provou isso, certo? Nosso sistema solar, ele decorreu de uma nebulosa, provavelmente da explosão de uma estrela antiga, que se reuniu e surgiu esse sistema. E isso acontece o tempo todo no universo. A renovação é importante. E nós também podemos e devemos nos renovar. Aquilo que a gente acha que é ruim, você deixa para lá.
vou substituir por coisas melhores. Antigos hábitos que nos incomodam, vamos deixar isso para lá? Tem coisas boas. Nós podemos muito mais do que imaginamos. Nós podemos aprender sempre, sempre. Ah, eu estou velho. Ah, eu estou assim. Ah, eu estou assado. Eu não aprendo mais. Aprende. Basta uma decisão. Tomou a decisão, inicia-se o aprendizado. O aprendizado exige um ato de humildade. Ninguém pode aprender sem ser humilde. Tem que entender que não sabe de tudo, certo? Então a gente pode aprender e ser melhor do que éramos no passado. Essa ideia de que Deus comanda, que Deus sabe até qualquer folha que caia das árvores, né? Isso está no Alcorão também. Que lá tem um trecho que diz: não cai uma folha da árvore sem que ele disso tenha ciência. Esse texto aí, atribuído a Jesus por Emmanuel, nós não encontramos na Bíblia. Mas a interpretação que se tem é de que esse texto representa com fidelidade o entendimento que os evangelhos traz a respeito do poder divino. Partindo da ideia básica da bondade e justiça de Deus, como se poderia explicar todos os nossos sofrimentos? Um pai não quer que seu filho seja saudável e feliz? Quer. Todos os pais querem. E o Pai Nosso quer também. Mas por que Deus não nos poupa de todo o nosso sofrimento, nos eximindo de tanta dor e desespero? Ora, todos nós nascemos simples e ignorantes. E as leis divinas nos são aplicadas sem distinção, porque somos todos merecedores do amor absoluto de Deus. Nossa existência atual é fruto das consequências dos nossos atos e omissões em existências anteriores. Deus, por sua bondade, nos concede a oportunidade para que nós possamos aprender, corrigir as faltas do passado e evoluir. Recebemos um pacote completo. Olha, você vai vir assim. Você não vai vir alto, não. Você vai vir baixo. Porque no passado você veio alto e não deu certo. Então você vai vir baixinho. Certo? Você vai vir assim, porque no passado você foi desse jeito e não acertou. Você vai ser assim, porque isso. E vai nos preparando. E a gente chega aqui com o modelo perfeito. Ah, mas eu vim com um problema na minha perna, eu vim com um problema na minha vista. Se nós formos investigar o passado, há uma razão, há um motivo. Se justifica. Ah, mas eu tenho uma dor, eu tenho não sei o quê. Isso tudo faz parte da necessidade de você ter essa experiência, certo? Obviamente que tem coisas que não estão no padrão encarnatório, porque você tem a livre iniciativa, você tem a possibilidade de fazer as coisas da forma que você quiser, certo? E o livre-arbítrio, e aí você começa a fazer coisas que aí ataca o fígado, ataca isso, ataca aquilo. Então, isso aí não está no seu padrão encarnatório. Mas aí você não pode atribuir isso ao seu pacote, ao seu padrão, certo? E talvez você esteja criando um problema atual para uma encarnação futura. Ora, então, Deus é soberanamente bom, porque nos dá tudo que a gente precisa. A gente nasceu no país certo, no lugar certo, na família certa,
com o corpo certo, com os irmãos certos, com os familiares, às vezes com os amigos, às vezes com os primos, com a professora, com tudo lá preparado para que você, vire foguete. Mas aí, o que é que acontece? Tem a porta larga e a porta estreita. E você não quer dificuldade. Você quer facilidade. Ah, não, dá muito trabalho. Ah, coisa nenhuma, rapaz. Eu vou pelo caminho mais fácil. Nem sempre o caminho mais fácil é o melhor. E aí você não vai desenvolver aquelas habilidades que você poderia ter desenvolvido se você tivesse seguido aquele padrão. E às vezes você tem uma pessoa da família ou próxima, essa pessoa é muito chata, é muito desagradável, tá certo? A pessoa vem querer falar comigo, eu já, sabe, sinto aquela repulsa. Não vou falar não. Olhe, fale com ela. Ela foi colocada ali justamente para você aprender, certo? A conviver com gente assim também, certo? Não procure fugir das suas responsabilidades. E muitas vezes você, no plano espiritual, você pediu, me ponha para encarnar junto de fulano de tal, para a gente poder fazer as pazes. Quando chega aqui, você não quer saber do camarada, não. Deixa ele para lá. Bom, entender a bondade de Deus não é tarefa tão simples. Mas podemos fazer uma analogia com o papel que os pais têm para com os seus filhos. Muitos de nós temos filhos, mas todos nós fomos filhos e filhas, não é verdade? E aí a gente sabe como isso acontece. Os pais verdadeiramente amorosos e bondosos não poupam esforços e sacrifícios para bem criar seus filhos, preparando-os para a vida adulta e independente. Para tanto, os pais nos dão tudo aquilo, os pais não dão. Para ser bom, um pai bom, ele não dá tudo aquilo que o filho pede. Ele não pode fazer isso. Se der tudo que o filho pede, vai estragar o filho, né? Mas aquilo que os filhos necessitam. E que, quando erram, procuram mostrar-lhe o erro, incentivando-os ao aperfeiçoamento moral. Por vezes, quando os filhos estão doentes, precisam de medicação e devem ser tratados. Muitas vezes, essa medicação não é agradável. Meu filho, você tem que tomar isso aqui. O menino chora. Eu não quero, tem um gosto de areia, não sei o quê, tem que acordar de madrugada para tomar isso aqui, mas é necessário, certo? Se você não tomar, você não fica bom. E aí os pais dormem até mais tarde, ou acordam no meio da madrugada para dar remédio para o menino. Então, veja, não é agradável isso, mas é necessário. Ora, Deus age para nós como o melhor pai do mundo. O Pai Nosso é o melhor possível, certo? E muitas vezes ele nos dá uma medicação que não é agradável e que a gente não quer tomar. Às vezes a gente foge da medicação. Aí foge da pessoa que é um purgante, certo? Não, fulano de tal, lá vem aquela pessoa, eu não quero nem falar, mas é importante, certo? Você falar com ela, você aprender a conviver com aquela pessoa. Ora, tá numa família, aí tá brigado com o irmão, tá brigado com a mãe, tá brigado com o pai, não falo mais. Não falo mais. Como assim? Vocês acham que vocês vieram tão próximos nessa encarnação para cortarem a comunicação? Lógico que não. É para vocês se acertarem. É para vocês superarem as diferenças.
Não procurem fugir. E tem situações piores. A pessoa, né, já com idade e tudo, aí a filha, o filho diz, eita, mamãe agora está muito chata, tá não sei o quê, vou colocar ela bem distante, num lugar bem distante, isolada, tá certo? E fica lá. Eu não quero ela aqui em casa, não, me atrapalhando. Talvez nem diga isso, mas pensa. E fica lá, certo? Ora, você vai perder a oportunidade de conviver com a pessoa que está doente, que está precisando de cuidados especiais. Que oportunidade você está jogando fora? A minha sogra, ela faleceu ia fazer 92 anos. Dona Maria José. Aí, Dona Maria José, certo, estava andando de cadeira de rodas e tudo, e ela era muito espirituosa, né? Ficava brincando com ela e tudo. E eu dizia para ela, Dona Maria José, a senhora nos ensina tanto que a senhora nem imagina. A senhora nos ensina o tempo todo. Aí ela, como? Eu não posso. Como é que eu vou ensinar alguma coisa? Não posso nem falar direito, não sei o quê. Não, a senhora nos ensina. E ensina meus filhos também. Certo? Então, a oportunidade, algo que aparentemente é negativo, tem um valor tão grande que a gente nem imagina o valor que pode ter. Certo? Então, às vezes a gente não consegue perceber, certo? Como as coisas elas vêm, né, como um verdadeiro presente para nós, né? Então, para mim, foi um presente de Deus a presença de Dona José nos últimos anos da vida dela. No livro Coragem, ditado por Emmanuel, na psicografia de Francisco Xavier, podemos ver a lição do autor espiritual sobre a necessidade de não fugirmos dos remédios amargos. Que muitas vezes se quer fugir do remédio amargo. Ah, eu não quero, não. Certo? Aquilo ali não suporto. Será? Será que você não suporta? Muitas vezes você suporta. Você quer o cômodo. Você quer a facilidade. Você não quer enfrentar as dificuldades. Deus, na sua infinita bondade, nos dá aquilo de presente. Toma isso aqui, toma, para você ser melhor, para você aprender, para você corrigir uma falta do passado, certo? Para você evoluir, para você ser mais feliz no futuro. Toma isso aí e às vezes a gente foge, a gente escapa. E aí Emmanuel nos diz, quando puderes, não te afaste do lar, ainda mesmo quando o lar te pareça inquietante fornalha de fogo e de aflição. Não desistam das dificuldades do convívio do lar. Infelizmente, muitos casais, né, se unem e rapidamente desistem, não é? Mas por quê? Porque não estão preparados para enfrentar as dificuldades normais do relacionamento a dois. E já querem desistir. E aí Emmanuel diz, olhe, não desista. Quando puderes, até quando puderes, insista, até quando for possível. Certamente, essa união foi pensada no plano espiritual. E aí, aquele casal está ali para resolver problemas em conjunto. Às vezes, a gente nem imagina, mas o filho, a filha que vem,
está ligada a esse casal em existências anteriores. E eles vêm, os dois, unidos para expiar, para pagar uma falta com aquele que agora é o seu filho, é sua filha. Então, é uma responsabilidade. Não desistam com tanta facilidade. Quando te seja possível, suporta a esposa, o esposo, incompreensiva, ou incompreensível e exigente, ainda mesmo quando suja aos teus olhos por empecilho a felicidade. Esse convívio, eu não estou sendo feliz com esse convívio aqui. Será? Será que isso não é uma fase? Isso não vai superar? Será que a pessoa que está ali com você está passando por um momento de grande dificuldade? Não é? Então a gente tem que pensar isso, muitas vezes, que um relacionamento a dois não é só maravilha, tem muita dificuldade aí, tem muito desafio para superar. Quando estiver ao teu alcance, tolera o companheiro, a companheira áspero ou indiferente, ainda mesmo como quando compareça ao teu lado por adversário de tuas melhores esperanças. Às vezes, né, o casal, né, o marido, a esposa, ele diz, isso não vai dar certo. Está sempre torpedeando as suas iniciativas. Está sempre colocando você ali para baixo, de alguma forma. Isso deve ter uma razão. Isso deve ter um motivo. Talvez uma conversa clara sobre isso possa ajudar a superar essa ideia que se tem. Mesmo assim, Emmanuel diz, suporta, aguenta, não desista fácil. Quando puderes, não abandones o filho impermeável aos teus bons exemplos e aos teus sadios conselhos, ainda mesmo quando se te afigure acabado modelo de ingratidão. Irmãos, esperar gratidão do filho? Eu acho que não tem que esperar. Mas foi importante ele colocar aqui, certo? Porque jamais podemos abandonar um filho. Jamais, certo? Sempre procurar ajudar, orientar. Isso acontece mesmo quando eles estão adultos. Nos recorre, olha, papai, mamãe, olha, esse assunto aqui, não sei o quê, parará. Então, procura jamais abandonar. E, obviamente, quando a gente desencarna, a gente não abandona, não. A gente não abandona, a gente desencarna. A gente vai para um outro lado, um outro plano, certo? Mas isso não é abandono. Abandono é desistir. É simplesmente você renunciar ao seu papel de pai ou de mãe. Isso é abandono. E isso é um papel que não admite renúncia. Não admite desistência. O pai e a mãe não podem desistir. Mesmo quando o filho ou a filha não acreditar em si mesmo, acredite. Porque ele não tem a esperança. Mas se ele vê em você a esperança, no fundo, ele ainda vai ter alguma para se pegar. Vou contar uma história aqui rapidamente, certo? Que foi contado pelo atual governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas. Ele disse que quando ele tinha uns 19 anos, ele pegou um câncer agressivo, e falou para a mãe dele, mamãe, eu estou com câncer e vou começar a fazer o ITA lá em São Paulo. E tem que fazer a quimioterapia, a radioterapia, e aí eu não sei, eu estou sem saber o que vai acontecer. Aí a mãe dele disse, você vai fazer a sua quimioterapia, essa sua
radioterapia, você vai ficar bom e você vai fazer seu curso. Nada vai lhe impedir. Mas como é que a senhora sabe disso? Como é que a senhora tem certeza que vai dar certo? Eu não estou dizendo. Você vai fazer e vai conseguir. E pronto. Foi o que ele precisava. Aquela energia, aquela força. Muitas vezes na vida vem o filho atrás da gente, certo? Querendo essa certeza, querendo essa energia. O amor nos dá essa energia, nos faz enxergar onde não há luz. Transmita para os seus filhos, para as suas filhas, a certeza de superar as dificuldades. Irmãos, e ainda nesse livro, né, tem: quando te seja possível, suporta o irmão que se fez cego e mudo aos teus mais elevados testemunhos no bem, ainda mesmo quando se destaque por inexcedível representante do egoísmo e da vontade, da vaidade. Ora, muitas vezes você tem um irmão, né, parentesco, mas isso aí se aplica também a todo tipo de irmão, aquele que você considera irmão. E se você tiver a visão cristã, irmão é todo aquele que você tem contato. Não é? Conta a Bíblia que perguntaram a Cristo, em dado momento, quem é sua mãe, quem são seus irmãos. Tinha um bocado de gente lá de fora da casa, porque ele estava lá. Aí disse: esses são meus irmãos e essa é minha mãe e esses são meus irmãos também. Ele quis dizer isso. Ele quis dizer que o amor dele era um amor integral para pessoas que ele nem conhecia. Quando estiver ao teu alcance, tolera o chefe atrabiliário. O atrabiliário é aquele, assim, que é chato, que é exigente demais, que põe dificuldade, entendeu? É aquele cara que, sabe, lhe inferniza, entendeu? E aí, não terminou o serviço ainda não? Isso aqui, certo? Agressivo. O colega leviano, o parente desagradável, ou o amigo menos simpático, ainda mesmo quando escarneçam de tuas melhores aspirações. Faz a tua parte. Cumpre o teu papel. Se eles não entenderem isso, se eles não perceberem isso neste momento, certamente em algum momento da existência deles, eles vão perceber. E devem ter uma razão, devem ter um motivo. A gente tem um papel a cumprir, um papel a desempenhar. A gente deve cumprir o nosso papel da melhor forma possível. Ser educado com aqueles que não nos dedicam educação. Ser afável com aqueles que nos são ásperos. Ser atenciosos com aqueles que não nos respondem. Tem um caso, vou contar aqui para vocês, tinha uma senhora num prédio que eu morava, que a gente dava bom dia a ela, né? E ela nunca respondia. Nunca respondia e uma vez eu soube que o marido dela tinha falecido. Aí eu não disse bom dia, eu disse meus pêsames, certo? Aí quando eu disse isso, aí a mulher começou a falar. A mulher começou a falar. Ela vinha numa situação de grande sofrimento. O marido dela numa situação de muita dor e tudo, né? Então a gente não compreendia.
porque ela não dizia bom dia. Mas ela não tinha energia para dizer o bom dia, certo? Então, é uma situação, muitas vezes a gente não compreende o comportamento do outro, mas você não sabe o que é que ele está enfrentando, as dificuldades que ele está enfrentando. Realiza a tua parte, ser um agente de paz, de harmonia e de amor. Leva tranquilidade para o ambiente que está em convulsão. Leva a organização para a desordem. Leva a paz para a guerra. Leva sensibilidade para aqueles que são ásperos e insensíveis. A gente pode fazer isso, a gente pode mudar esse padrão vibratório. Muito mais do que a gente imagina. Quando estiver ao seu alcance, apaga a fogueira da impulsividade que nos impele aos atos impensáveis ou à queixa descabida e avancemos para diante, arrimados à tolerância, porque se hoje não conseguimos realizar a tarefa que o Senhor nos confiou, a ela voltaremos, tornaremos amanhã com maiores dificuldades para a necessária recapitulação. Ou seja, é aqui e é agora. Não foge da tua tarefa. Ela está ali. Ela é uma mãe, ela é um pai, ela é um filho, é um chefe, é um subordinado, é uma pessoa que entra em contato com você, é uma tia, é um tio. A tua tarefa está ali. Cumpre a tua tarefa. Apaga a fogueira da impulsividade. Olhe, eu gosto de dizer o seguinte, né? Certa vez aconteceu alguma coisa assim que deu errado, né? Para quem fez, né? E foi um ato impulsivo. Aí eu disse, olha, vamos fazer um negócio? Quando você tiver uma ideia de fazer algo que você nunca fez antes, você faz o seguinte, você pensa, bom, eu quero fazer isso, mas nunca fiz antes. Não faz nesse dia, faz no outro dia, para que você possa refletir se vale a pena fazer aquilo. O que é isso? É apagar a fogueira da impulsividade. Tem muitas pessoas que são muito impulsivas, né? Age ali quase por instinto, né? Então, se é uma coisa que você nunca fez, é melhor não fazer naquele dia. Faz no outro. Não vale a fuga, que complica os problemas ao invés de simplificá-los. Linguagem de Emmanuel. Não foge das tuas responsabilidades, das tuas tarefas. Deus mandou aquilo ali para você aprender, você evoluir, você corrigir as faltas do passado, e você está querendo fugir. Aceitemos o combate em nós mesmos, reconhecendo que a disciplina antecede a espontaneidade. Isso parece, eu estou vendo Emmanuel falar. Porque Emmanuel, né? Quem lê as obras de Emmanuel vê que ele é 100% disciplinado. Ele passou isso para Francisco Xavier. Disciplina, disciplina, disciplina. Certo? E ele coloca aqui, a disciplina antecede a espontaneidade. Nada mais verdadeiro. Primeiro você se disciplina a não fazer aquilo, ou fazer aquilo, depois aquilo ali vem com naturalidade. Não há purificação sem burilamento, sem trabalho. Olhe, qualquer um de nós que faça algum exercício, né? Algum exercício físico, né? Para você ter a musculatura ativada, você precisa trabalhar, né? Ninguém pode
Eu vou malhar. Aí a pessoa se deita e fica pensando que está fazendo exercício. Não vai ter nenhum efeito, não é? Então, o burilamento espiritual exige a ação. Exige que a gente possa atuar. Não há purificação sem burilamento. Como não há metal acrisolado em cadinho esfogueante. Ou seja, você não pode modificar o metal sem botar fogo nele. Mais ou menos é essa a ideia. A educação é obra de sacrifício no espaço e no tempo. E atendendo à divina sabedoria, que jamais nos situa uns à frente dos outros, sem finalidade de serviço e reajustamento para a vitória do amor, amemos nossas cruzes, nossas dificuldades, por mais pesadas e espinhosas que sejam, nelas recebendo as nossas mais altas e mais belas lições. As nossas cruzes, elas são presentes que nós recebemos. É duro? É remédio amargo. É lógico que é remédio amargo. Mas é o que nós precisamos. Nós precisamos daquilo, daquela dificuldade. E às vezes aquela dificuldade, né? A gente acha que é alguma coisa que a gente não vai suportar. Reza. Peça ajuda a Deus para compreender, para suportar a dificuldade. Pede ajuda para que ele mande os seus servidores. Uma prece sincera jamais deixa de ter uma resposta. A resposta vem. Pode não ser aquilo que você pensa que é a solução, mas ela vem, ela chega. Porque Deus, porque Cristo, porque os seus enviados não cessam de trabalhar. Confiem em Deus. Confiem em Deus. Na verdade vos digo, lição de Jesus, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas. É o que eu gosto de dizer. Nós podemos muito mais do que imaginamos. As dificuldades, elas vêm, elas surgem para que a gente possa ultrapassá-las. Para que a gente possa chegar ao outro lado. Ao final do túnel. É espinhoso? É duro sim, mas é necessário. E Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O que é que ele quer dizer? Quer dizer que o evangelho de Jesus é o caminho. O evangelho de Jesus é o nosso modelo de evolução. É o evangelho de Jesus que nós devemos se guiar. Nós devemos colocar como meta de vida. Quanto mais a gente se associar a essa ideia de que o evangelho de Jesus é o nosso objetivo, certo? Mas com mais conexão a gente tem com Deus, com Jesus, com a espiritualidade. Irmãos, no livro O Homem Integral, Joana de Ângeles, na psicografia de Divaldo Pereira Franco, nos ensina Jesus, superando todos os limites do conhecimento, fez-se o biótipo do homem integral, por haver desenvolvido todas as aptidões herdadas de Deus, na condição de ser mais perfeito de que se tem notícia. Toda a sua vida é modelar, tornando-se o exemplo a ser seguido para o logro da plenitude de quem deseja a libertação real. Jesus foi enviado por Deus.
o modelo perfeito para nós. Vai lá, mostra como é que deve ser feito. Vai lá, faz isso. Podemos muito mais do que imaginamos. Nossa vida é campo de luta, de aprendizado e de evolução, mas também de oportunidade. Viver com alegria e com esperança, para bem cumprirmos a nossa tarefa, que está relacionada com as tarefas de outras pessoas. Nós fazemos parte de uma teia gigante que a gente nem imagina. Estamos lá e cumprimos vários papéis que a gente nem se dá conta. Numa teia de relações espirituais que transcende a nossa capacidade de compreender. Confiemos em Deus e vamos seguir o Evangelho de Jesus. Obrigado. Obrigado, Flávio, pela bela mensagem que nos remete à reflexão. A bondade de Deus, nós não temos condições de avaliar o quanto, mas a reencarnação é uma delas, que nos dá a oportunidade de refazer, de recomeçar, até um dia chegarmos à pureza espiritual. Então, o que Jesus nos trouxe foi o Deus de amor, não aquele Deus do fogo do inferno, eternamente, tudo aquilo. De forma que a reencarnação é uma das melhores provas que nós temos da misericórdia de Deus. Ele permite que nós erremos, nos equivoquemos, mas ele nos dá a oportunidade de refazer o erro. Isso é a bondade. Então, reforçando que amanhã teremos o curso de doutrinação às 19h30. Eles que queiram fazer podem estar aqui neste auditório. Agradecer a Flávio pela sua mensagem, que nos leva a uma reflexão. Inclusive, tudo aquilo que nos pareça ruim é um pedido de reflexão, porque por trás tem alguma coisa de utilidade. E vamos agora encerrar os trabalhos da primeira fase, pedindo ao nosso irmão Ferreira para fazer a prece nesse final. Vamos orar. Pai amado, Jesus mestre querido, nosso amigo de todas as horas, espiritualidade da casa, agradecidos estamos por essa noite, agradecidos estamos por podermos estar aqui, recebendo tantos ensinamentos que o nosso irmão nos trouxe, que esses ensinamentos, Senhor, nos motive a colocá-los em prática, que saiamos daqui hoje muito mais motivados a passar essas dificuldades, a vencer as nossas lutas e que possamos, todo esse amor de Jesus, o tema como Deus bom, que possamos implantar isso no nosso coração e possamos distribuir com todos aqueles que convivem conosco. Pedimos a espiritualidade maior, a espiritualidade bondosa e amorosa dessa casa, nos acompanha de volta aos nossos lares, levando a harmonia e a alegria de viver para nós e para todos aqueles que lá habitam conosco. E ainda em prece, passo a palavra para o nosso irmão Luiz, para que o mesmo possa dar por encerrada essa primeira etapa na noite de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Então, meus irmãos, mantenham-se harmonizados para o passe, em silêncio, em prece, e paz e luz para todos nós.